seja bem-vindo ao nosso módulo Condutor Escolar 5 estrelas. É agora que nós vamos ver todas as etapas essenciais para que seja feito um trabalho de excelente qualidade, para que você possa oferecer o melhor serviço. Como eu falei anteriormente, algumas regras são próprias de qualquer empresa. Algumas têm regras, determinações que elas são próprias, mas existem algumas regras básicas que não escapam em lugar nenhum no Brasil ou até mesmo fora do Brasil. Não tem como fugir dessas boas práticas para que você possa oferecer um excelente serviço, possa prestar um trabalho de qualidade. Conduzir vidas através do transporte é um papel de extrema importância e muita responsabilidade. Conduzir e monitorar os alunos, que são crianças, adolescentes, o bem mais precioso de cada família, é algo que ainda tem um valor muito maior. Lidar com fatores de trânsito, horários e ainda prezar pela segurança dos alunos é uma tarefa que por muitas vezes ela se torna muito estressante, muito desgastante e ela exige muito comprometimento e responsabilidade. Se você escolheu essa profissão, parabéns! Vidas preciosas foram confiadas a você. E eu quero, com essas técnicas, tornar esse trabalho muito mais fácil no seu dia a dia. E eu quero começar agora falando diretamente no dia a dia, lá no seu transporte escolar, quando você pegou o veículo e foi atender os seus clientes, aqueles clientes que chegaram até a empresa com muito custo e que você vai certamente fazer um excelente trabalho para manter esses clientes, manter seu trabalho, potencializar os ganhos da empresa e criar possibilidades de crescimento para a empresa e para você, para a sua equipe. Eu vou começar falando sobre a parte de relacionamento na hora de atender esses clientes. Bom, cordialidade. Sempre cumprimentar os alunos, os pais. Isso é algo que traz um valor muito grande. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. É algo que cria um ambiente, uma atmosfera muito boa no transporte escolar. Demonstrar bom humor, paciência, isso é algo de muito valor para quem for atender no transporte escolar. Um outro ponto é controle. Como assim, controle? Sim. Toda vez, nós estamos falando de relacionamentos, toda vez que for preciso chamar a atenção de um aluno, por qualquer motivo que seja, é importante ser educado, agradecer se o aluno obedecer. Os alunos devem se dirigir ao condutor, ao monitor, sempre de forma educada. Não permita usar linguagem abusiva, desrespeitosa. A confiança dos alunos e dos pais, elas são conquistadas demonstrando e exigindo respeito. Ela vai ser construída dessa forma. Dessa forma você vai conseguir muito mais fácil o controle dos alunos. Então lembre, educação, ofereça e exija a educação dos alunos. Sempre. Uma outra palavra muito interessante, muito importante, é igualdade. No transporte escolar, para você ganhar a confiança dos seus alunos, dos seus clientes, você precisa praticar a igualdade. Eu vou te dar um exemplo. Evite, por exemplo, comercializar qualquer produto no trajeto. Já vi empresas, pessoas, transportadores, condutores fazendo isso para tirar uma renda extra. Vender o lanche, salgadinho, bala, chicletes. Ou vender brinquedo para os alunos no micro, na van. As crianças elas não têm um discernimento sobre o porquê elas podem ou não adquirir esses produtos. E muitas vezes elas vão se sentir excluídas. Elas vão achar que elas foram excluídas se elas não tiverem acesso, se elas não tiverem condições de adquirir. Então,
essa é uma coisa, é algo que tem que ser praticado no dia a dia. Igualdade, evitar se comercializar coisas dentro do veículo e tratar todos da mesma forma, todos com o mesmo cuidado, todos com o mesmo empenho. Isso é algo que vai conquistar a confiança dos alunos e certamente vai agradar os pais. Outra palavrinha legal, muito importante para você usar no seu dia a dia do transporte escolar é justiça. Justiça que vai trabalhar no emocional desses alunos. Vou te dar outro exemplo. Esteja sempre disposto a ouvir. No dia a dia, na correria, vão acontecer situações onde algum aluno vai reclamar do outro, alguma situação onde envolva um conflito entre esses alunos. Esteja sempre disposto a ouvir as duas versões. Toda a história tem duas versões, tem os dois lados da moeda. Esteja disposto a ouvir quando for preciso contornar alguma situação, para não julgar algum aluno errado e não trair a confiança desse aluno. Se você julgou em algum determinado momento alguma atitude que ele não tenha feito, certamente vai ser difícil você para reconquistar a confiança desse aluno. E os alunos muitas vezes eles acabam testando essa confiança várias vezes. Eles vão acabar fazendo bagunça justamente para testar a confiança que ele perdeu do condutor, do monitor. Então, justiça é algo que você precisa estar sempre atento, focado para exercer na sua função. Outra situação que pode acontecer dentro do veículo, você vai perceber que no transporte escolar existe uma disputa pelos bancos da frente ou o banco da frente, conforme a situação, conforme os casos de ter um banco mais ao lado do motorista, onde eles tenham uma visão melhor. Então, o motorista, o condutor, o monitor organizaram um rodízio para que todos possam usar esse banco, para que todos possam se beneficiar de sentar no banco da frente em alguma determinada situação. Lógico, sempre observando a lei de trânsito, né? A gente não pode deixar alunos menores de 10 anos utilizar os bancos da frente, mas isso vai trazer uma sensação de justiça e igualdade para eles muito grande. Ninguém está sendo beneficiado, ninguém está tendo um tratamento melhor do que o outro. Isso é muito legal de você cuidar no seu dia a dia. Opinião. São crianças, são adolescentes. Normalmente o adulto pode ter uma opinião mais bem formada, mais forte, mas nunca imponha opiniões sobre crenças, religiões. Respeite a opinião de todos. O princípio da boa convivência em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, é respeitar a opinião alheia. E tem muitos alunos que, embora sejam pequenos, crianças, eles trazem a família, já trazem da família uma opinião muito bem formada sobre diversos assuntos, às vezes sobre religião, às vezes sobre alguma crença, enfim, e a gente questionar essas crenças, essas opiniões, enfim, ou impor a nossa opinião sobre esse assunto, é algo que vai desfavorecer o nosso relacionamento com os alunos. Outra coisa é o respeito. Respeito é algo muito importante. Não permita e nem participe de conversas sobre sexo, drogas, política. São assuntos, temas que podem trazer divergências e não agregam nada no seu dia a dia. Por haver alunos com diferentes idades dentro do veículo, normalmente alguns temas como sexo, droga podem vir à tona. Não permita, diga que esse assunto não é bem-vindo nesse local
Além do mais, tem alunos que costumam comentar em casa o que acontece no seu dia a dia, na escola, na van, e não vai ser nada agradável, nada legal para os pais ficarem sabendo que esses assuntos são temas dentro da van escolar. Assim como na escola precisa ter um padrão, uma linha de respeito, de conduta, na van escolar é uma extensão da educação da escola e da casa do aluno. Ele precisa manter ali o respeito, a linguagem e as conversas que acontecem no ambiente. Outra coisa é profissionalismo. O condutor ou o monitor que estiver atuando, no momento que ele está dentro do veículo escolar, ele é um profissional. Ele não pode se deixar levar por um motorista casual do trânsito que buzinou para ele, que de repente até ele tinha razão, o motorista, o condutor do escolar tinha razão, o outro buzinou sem razão para ele, mas nem por isso ele precisa xingar, ele precisa se envolver em briga. Ele é o profissional. Ele tem que dar o bom exemplo e fazer a boa condução, o condutor, o monitor, não se envolver em discussões, em brigas de trânsito. Profissionalismo é uma palavra muito importante e que acaba passando para os alunos como você conduz as coisas, o quanto profissional, o quanto ele pode confiar e respeitar você. Outra dica muito legal é quanto ao uso do cigarro. Também tem a ver com o profissionalismo. Não fume na presença dos alunos ou em frente à escola. No momento que você está atuando como transportador escolar, você está sendo visto com outros olhos por pais, por alunos, por crianças, por adolescentes. Você precisa dar o exemplo nesse momento. Você é uma pessoa de referência para os alunos. Então dê o exemplo, procure ser profissional e não fumar na hora que você estiver atendendo ou na hora que você estiver no seu ambiente de trabalho. E eu vou te falar agora sobre 3 regrinhas que eu considero regras de ouro no transporte escolar quanto ao relacionamento com os alunos. A primeira dela a gente sabe que com os alunos muitas vezes eles vão estar alterados, os ânimos deles estão alterados, eles são dinâmicos, têm muita energia para queimar, mas não grite. Com os alunos. Não perca o controle. Quando você grita, você demonstrou que perdeu o controle. Se precisar, fale firme, interfira, sempre que necessário. Mas, e não ameace. Se você prometeu alguma coisa, cumpra com firmeza. Não grite e não ameace. Você vai estar demonstrando para o aluno. As crianças elas pegam essas mudanças do comportamento muito fácil. Eles são especialistas na arte de captar essas informações e eles vão perceber que vocês perderam o controle. Então não grite, seja firme, cumpra as determinações, mas não perca o controle com os alunos. Uma outra regrinha de ouro quanto a relacionamentos você vai precisar contornar situações, você vai precisar contornar alguma má educação, algum mau comportamento do aluno. Tente fazer isso sempre dentro do seu veículo, dentro do seu ambiente de trabalho e não levar isso para os pais toda vez que acontecer um problema. Os pais confiam em você, eles acreditam que você é um profissional. Se você toda vez que tiver um problema levar para os pais com todas as preocupações que eles têm durante o dia, confiando que você é o profissional que está atendendo o filho dele, eles esperam que você contorne, que você faça isso por eles. Eles vão acabar
tendo uma sobrecarga. Nós já tivemos por experiência própria alunos que nós tínhamos alguma dificuldade com o comportamento e 2, 3 vezes era levado isso para os pais, na terceira, quarta eles trocavam de transporte, tiravam o aluno do transporte porque eles acreditavam que poderia ser um problema com a empresa e muitas vezes até o aluno pode não ter se adaptado, mas tente contornar a situação. Você é o profissional e tente deixar os pais para um último caso. Não deu, o aluno realmente não tem condições, o comportamento dele não é adequado. Bom, aí senta com os pais, conversa, vê o que é possível fazer e tentem resolver da melhor forma possível. Mas não ficar 1, 2, 3 vezes na semana, chegar lá, hoje fez isso, hoje aconteceu aquilo. Tenta contornar a situação, tudo certo. Uma terceira regra de ouro, que você já deve imaginar, é nunca perca a razão. Não perca a razão. Podem acontecer situações onde os alunos vão ser mal educados, eles vão usar palavras de ofensa, já aconteceu casos de alunos fazerem agressões. Não perca a sua razão. No momento que você revidou com palavras, no momento que você revidou com algum gesto, alguma agressão, tocou bruscamente numa criança, você se comprometeu, você perdeu a razão e você está exposto a correr até processos judiciais. Então, dentro das boas práticas, sempre exerça o seu profissionalismo. Em casos onde não for possível contornar, aí sim você leva para os pais, leva para conhecimento das pessoas competentes, mantendo a sua integridade, a sua razão. Agora falando sobre relacionamento, uma dica legal, algo legal que pode ser feito no seu dia a dia e que brilha nos olhos dos pais, que eles gostam muito. Durante as rotas, se você tem um contato dos pais no WhatsApp, nós incentivamos também aqui, e eu sei que funciona, você tirar uma foto do aluninho feliz na chegada da escola, na saída, dentro da van, e manda para o pai. De vez em quando, não precisa ser sempre. Isso é uma coisa muito legal, que cativa, que envolve. Os pais estão vendo aí que o filho dele está sendo feliz, sendo atendido no transporte por você, que você tem um bom relacionamento com esses alunos. Isso é uma coisa que é interessante, é importante dar para fazer e ajuda.